Olá amigos, tudo bem? Vamos à correção de mais um exercício aqui, ó. Esse vai dar um pouquinho de trabalho, mas claro que você vai compreender. Acompanha só o raciocínio. Bom, o exercício, de acordo com o enunciado, ele pede para que você encontre um ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares e que seja equidistante de dois pontos, né? Ele dá as coordenadas, ó, 4 e 8, 6 e 2, tá legal? Vamos entender então o que ele pede. Bom, o ponto tem que pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares. Quadrantes ímpares, você lembra, ó, esse é o primeiro quadrante e esse é o terceiro quadrante. Então, a bissetriz é essa reta que passa pela origem do plano cartesiano, ó, e passa aqui pela origem. Essa é a bissetriz que passa pela origem dos quadrantes ímpares, porque corta o quadrante 1 e o quadrante 3. Bacana isso, né? E quer saber? Olha só, outro ponto importante aqui, ó. Quadrantes ímpares equidistante de 4 e 8 e 6 e 2. Ele dá dois pontos, das coordenadas dele. Vamos chamar esse ponto de A, só para ter uma referência. 4 e 8. Ele fala, olha, 4 para x e 8 para y, né? Ó, esse daqui vamos chamar de ponto A. E um outro ponto que ele dá, 6 e 2, vamos chamar esse ponto de ponto B. Só para poder ter uma referência. 6 e 2, 6 está aqui para x e 2 para y. Vamos lá, ó. Esse daqui é o nosso ponto, vamos chamar de B. O que ele quer então? Que você encontre um ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Precisa achar um ponto que está nessa bissetriz, nessa reta aqui, e que seja equidistante desses dois. Equidistante você lembra. Essa palavra equidistante significa que é um ponto que tem que estar à mesma distância. Se você medir, ele vai dar a mesma distância para os dois lados. Aonde é que estará esse ponto? Será que é aqui embaixo? Será que é aqui em cima? Será que o ponto é aqui? Se eu pegar esse ponto, ele vai estar à mesma distância daqui e daqui? É difícil, né? Assim no visual. Então vamos calcular onde é que vai estar esse ponto aqui. Esse ponto que nós não sabemos a localização dele, vamos imaginar que seja aqui. E que seja o ponto que vamos chamar de ponto P, porque não conhecemos, tá legal? Esse ponto P vai ter as suas coordenadas. Qual que vai ser as coordenadas? É desconhecida, mas vamos chamar que vai ser de x e de y. Legal, tá aí. Esses são os pontos dados no exercício, né? Vale lembrar o seguinte, ó, na bissetriz, uma característica dessa reta é que ela é formada por vários pontos, mas em todos eles o valor de x e de y é igual. Olha só, se você pegar o valor de x valendo 2, que for até a bissetriz, ó, você vai encontrar o y2. Se você pegar ele valendo 4, olha lá, ó, que for até a bissetriz, ó, você vai encontrar o y valendo 4. Ou seja, para ter o ponto que pertence à bissetriz, os valores de x e y vai ser o mesmo. Para ficar mais fácil de exemplificar isso, já que esses dois têm que ser o mesmo valor, vamos chamar de A e A. Não sei qual é esse valor. Se eu descobrir os valores de A e A, eu vou saber qual é o ponto que é equidistante. Então, x vale A, y vale A. Isso quando pertence à bissetriz, porque os dois valores sempre terão que ser iguais. Ó, se você pegar 5 aqui de x, ele vai dar 5 para y. É sempre assim. Para entender melhor, ó, você tem um ponto que vamos chamar de ponto P, tem o ponto A e tem o ponto B. Esse ponto P que você vai encontrar, ele tem que ter a mesma distância dele para o ponto A que dele para o ponto B. Tem que ser igual a essa distância. E essa é a nossa missão, descobrir qual é esse ponto que está à mesma distância dos dois. Olha, do ponto P até o ponto A tem uma distância que vai do ponto P até o ponto A. Ela tem que ser igual a essa distância, que vai do ponto P até o ponto B. Se elas devem ser iguais, você pode montar uma equação assim, olha, a distância que vai do ponto P até o ponto A, olha lá, ó, ela tem que ser igual à distância que vai do ponto P até o ponto B. Bacana, né? Com essa equação aqui, olha só, com essa equação fica mais fácil entender o exercício, resolver o exercício. Desse lado, com essa forma que você já conhece, que é para calcular a distância de dois pontos, eu vou calcular a distância do ponto P até o ponto A. E desse lado, eu vou calcular a distância do ponto P até o ponto B, sabendo que a distância tem que ser a mesma, que elas têm que ser
iguais, né? Bom, feito isso, é só substituir aqui agora os valores pelos que foram dados no exercício. Ó, esse ponto P, ele tem coordenadas. Olha lá as coordenadas dele, ó, nós não conhecemos. Ele tem coordenada A e A. Então, ó, vamos considerar o seguinte, que esse ponto P tem as coordenadas A e A, e aqui está as coordenadas de A e de B. Como eu quero saber a distância do ponto P até o ponto A, vamos pegar os valores do ponto P até o ponto A. Então, ó, x2 aqui, vamos chamar de x1 e x2. Ó. Então fica x2 pela fórmula menos o x1, vai ficar A menos 4. Então vamos trocar esse daqui por A menos o x1, que vale 4. Isso ao quadrado. Agora os valores para y dos dois, ó. Vamos chamar de y2 esse, então vai ficar A menos 8. Olha lá, ó. A menos 8. Legal. Desse lado sempre ao quadrado, né? Desse lado aqui, nós vamos pegar os valores do ponto P e do ponto B. Então, ó, vamos chamar de x2 o ponto P. Então vai ficar aqui, ó, ponto P e ponto B. Então esses dois agora. Então fica A menos 6. Vamos montar aqui, ó, A menos 6 ao quadrado. E do outro lado os valores de y, que vai ser A menos 2. Tá lá, A menos 2. Bacana. Já estão trocadas as letras pelos valores aí. Agora é mãos à obra e começar a resolver de fato. Você lembra que quando você tem uma equação, tudo que você fizer de um lado, você deve fazer do outro, não é verdade? E aqui a gente percebe o seguinte, ó, os dois têm um radical. Se fizer uma operação que tire o radical daqui, fica um pouco mais fácil de resolver a conta. Isso é possível, né? Ó, você pode pegar todo esse lado aqui e elevar ao quadrado, desde que desse outro lado da igualdade, você também eleve tudo ao quadrado. Isso é possível. Lembrando de radiciação, olha lá, ó, você corta o radical, que é a raiz quadrada, com a potência que é 2. E pode extrair o que está dentro do radical, você lembra? E aí vai sair, ó, A menos 4 ao quadrado, mais A menos 8 também ao quadrado. Do outro lado é o mesmo processo, ó, raiz quadrada e expoente 2, quadrado e quadrado, você pode cancelar e extrair o que tem dentro da raiz. Fica A menos 6 ao quadrado e aqui A menos 2 também ao quadrado. Bem tranquilo isso, bem bacana, né? Legal. Aí, ó, vamos separar aqui, vai ficar mais organizado, ó. Lembra aqui agora, quadrado da diferença de dois termos, produtos notáveis, hein? Produtos notáveis tem pelo menos duas maneiras de resolver. Uma delas, como isso daqui está ao quadrado, você pode fazer ele vezes ele. Lembra, ó, pode ficar A vezes 4 vezes A vezes 4. Qualquer número ao quadrado é ele vezes ele. Então dá para você desenvolver isso tranquilamente, né? Aqui também, ó, está ao quadrado é ele vezes ele. Todos eles estão ao quadrado. Dá para fazer ele vezes ele e desenvolver. Por questão de tempo, nós não vamos fazer através da operação distributiva. Vamos calcular o produto notável pela regrinha prática que você já conhece. Olha só, quadrado da diferença de dois termos, ele pode ser resolvido ou pela distributiva, ou então pela regrinha. E a regrinha fala que esse número vai ficar assim no final, ó. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Se é duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2 vezes A, 2A, vezes 4, 8A. Olha lá, 2 vezes 8 vezes 2. 2 vezes 4, 8 vezes 2. Legal. Então a regrinha é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado vai dar 16. Agora mais e esse outro aqui, olha lá. Mesma situação, quadrado da diferença de dois termos. Dá para resolver da seguinte forma, né? Ó, quadrado do primeiro, tá lá, menos, né? Porque é negativo aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2 vezes A, 2A, vezes 8, 16A. Depois mais quadrado do segundo. 8 ao quadrado, 64. Agora, sinal de igual, esse lado está desenvolvido. Vamos desenvolver o lado de lá agora. Produtos notáveis, quadrado da diferença de dois termos. Olha, quadrado do primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 12A, não é isso? Mais quadrado do segundo, 6 ao quadrado,
36. Tranquilo. Vamos ver se cabe aqui esse último, nosso espaço é pouco, ó. Mas aí fica a quadrado do primeiro, tá lá quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2 vezes A, 2A, vezes 2, 4A. Olha lá, ó. Só que aqui é menos na regrinha, né? Olha lá, o quadrado do primeiro tá lá. Como aqui é menos, aqui fica menos. Agora sim, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4A, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Tá aí, montado o nosso exercício. A igualdade também pode facilitar a seguinte situação, ó. Lembra? Sinal de igual, fizer de um lado, você pode fazer do outro. Vamos ver se dá para cancelar alguém aqui que seja igual dos dois lados. Olha aqui, esse A está ao quadrado e do outro lado tem o A ao quadrado. Faço de um lado, corto de um lado, posso cortar do outro. Tem mais alguém? Tem, ó. Esse A também está ao quadrado aqui e aqui também tem o A ao quadrado. Pronto, já diminuiu um pouquinho o nosso exercício aí. Agora olha só, dá para cortar mais alguém? Não, não dá, né? Mas dá para agrupar aqui termos semelhantes, ó. Esse tem A e esse tem A. Se eu juntar esse 8 negativo com esse 16, vai ficar 24 negativo, é isso? 24A negativo. Esse não tem letra, que é 16, e esse também não tem. 16 com 64, ó, se juntar os dois vai dar 80. É isso, né? Sinal de igual aqui. Mesma operação do outro lado. O que tem em comum aqui, ó? Tem o menos 12 que tem A e 4 negativo que tem A. Se eu juntar esse 12 negativo com esse 4 negativo, vai ficar 16 negativo, é isso? É, né? Menos 12 menos 4, menos 16A. E agora os que não tem A, que não tem letra, que é o 36 com o 4, juntando os dois, vai dar 40. Está diminuindo a conta aí, ó, que tranquilo isso, ó. Vamos lá então, queridos. Agora você tem aqui sinal de igual equação, lembra? Vamos trazer para um lado quem tem letra e levar para o outro quem não tem. Então ele fica assim, ó, do lado de cá eu tenho esse 24A que tem letra. Quem mais tem letra? Esse 16 é negativo, ele vem para cá positivo. Então ele vem como mais 16A. Do outro lado eu já tenho 40 que não tem letra e vou levar quem não tem letra aqui, que é 80, ó. Ele é positivo, ele vai negativo. Tá reduzindo a nossa situação, nossa operação aí. Olha, 24 negativo com 16 positivo, se na diferença tem que subtrair, vai ficar 8A? É, só que fica negativo, né? E do outro lado, olha lá, ó, 40 com 80 negativo, vai ficar 40 negativo, sinal do maior. É isso. Ah, eu quero saber o valor de A. Você lembra aqui, ó? Temos que descobrir o valor de A. Então esse 8 negativo tem que sair daí. Então A vai ficar igual, do lado de lá tem o 40 negativo, esse 8 negativo que está multiplicando, ele pode passar dividindo. Legal. Simplificando, separar aqui para ficar mais claro. Olha lá o valor do nosso A, quanto vai ser, ó. A vai ser igual. Dois sinais negativos vai dar um número positivo na divisão. E 40 dividido por 8 vai dar 5. Tá aí. Encontramos finalmente o nosso A. Ou seja, o ponto, olha lá. Então aqui, nessa coordenada, ó, x vale A, y vale A. Então esse ponto P que é procurado aqui, que é equidistante, ó, esse ponto P procurado tem quais coordenadas? O x vale 5 e o y vale 5, que eles são iguais. Ou seja, esse ponto P que nós imaginamos aqui, ele não é bem aqui, né? Até que é, né? Quase que acertamos por acaso, ó. 5 e 5, ó. Sai do 5 e vai até o 5. Era um pouquinho para cá, ó. Olha lá, ó. Vamos fazer aqui. Esse é o ponto procurado. É o ponto que pertence a bissetrizes quadrantes ímpares e que está à mesma distância do ponto A até o ponto B. Tem coordenadas 5 e 5. Pega a régua aí e confere. Vê se não está com a mesma distância os dois. Tá legal? Esse aqui está corrigido. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e assista aí quantas vezes for necessário. Eu te espero aqui para a próxima correção. Ok? Um abraço e até lá!